Ó, quem lembrou a senha do canal, hein? 2 anos, 3 anos já. Fala, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai aprender como usar o Microsoft Access com banco de dados e conectar o Excel a ele usando o VBA. Se você trabalha com planilhas e quer automatizar processos sem depender de banco de dados mais completos, esse vídeo é pra... Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e bora para mais um conteúdo. Então, primeiramente eu vou explicar para você o que é o Microsoft Access e por que usar ele como banco de dados. O Microsoft Access é um sistema de gerenciamento de banco de dados que permite armazenar e manipular informações de maneira estruturada. Ele é perfeito para armazenar dados que crescem ao longo do tempo, sendo uma ótima alternativa ao Excel, e quando lidamos com muitos registros, ele chega a ser necessário. Além disso, com o VBA, a gente pode conectar o Excel Access e automatizar a entrada de dados sem precisar e colar manualmente. Então vamos aprender aqui, primeiramente, como criar uma tabela no Access. Então, de preferência, que você tenha pelo menos um Microsoft 365. Se você tiver um pirateado, você também vai ter acesso a ele. Eu, no caso, eu uso uma conta desenvolvedor da Microsoft, então eu tenho acesso a quase todos os aplicativos aí que eles fornecem. Então vamos começar aqui primeiramente abrindo o Microsoft Access. Então vamos aqui na nossa tela. Então eu vou pesquisar somente por Access. Você viu que eu coloquei Microsoft e você não achou, mas aí depende de cada computador, tá? Então vamos abrir aqui na nossa telinha. E você vai ver aqui que ele abriu uma telinha simples, sem nada. Então vamos primeiramente criar nossa tabela. Então, abrindo o Access, vamos criar aqui uma tabela, criando aqui em banco de dados em branco. Eu pensei agora mesmo em fazer um banco de dados para campeonato de futebol. Então vamos criar aqui uma tabelinha chamada campeonato e .accdb, que é a extensão do arquivo do Access. Então criar, e já temos aqui a tela aberta. Então, como vocês podem aqui no canto esquerdo, temos aqui tabela e temos aqui algumas colunas que podemos criar, ok? Então vamos aqui primeiramente clicar em modo de exibição, só clicar aqui em cima, nome da tabela. O nome da tabela é o nome da tabela do seu banco de dados, não o nome do banco de dados, mas sim o nome da tabela que contém dentro do seu banco de dados. Então, para a gente começar, eu vou criar uma tabela chamada classificação, sem acento nenhum, tá? Como tem que lembrar que programação se faz em inglês, e em inglês, na língua inglesa não tem os acentos, é recomendado que você evite também espaços, acentos, e faça tudo numa só. Então, vou clicar aqui classificação sem acento e ok. Aqui já estamos no modo de design da tabela, como vocês podem ver aqui no canto, aqui na parte superior. Então, vamos colocar aqui nomes para campos e nomes para tipo de dados. Então já temos aqui o nosso código, que seria o nosso ID, ele mesmo já deixa parametrizado automaticamente isso. Eu só vou trocar o nome disso daqui para ID, ok? Mas você pode deixar o nome que você quiser, você pode colocar numeração, ordem, a escolha é sua. Vamos deixar aqui o nome para time, até porque eu já falei que vamos fazer futebol. Então time, e aqui o tipo de dados. Aqui você pode escolher qual vai ser qual que vai ser a configuração do campo dessa coluna. Então no time eu vou deixar como texto curto, porque por exemplo, Corinthians, Flamengo, São Paulo são textos curtíssimos. Vamos deixar aqui para pontos, até porque cada time tem uma pontuação. E aqui eu vou colocar como número. Okay. Vamos deixar aqui como vitórias, para saber a quantidade de vitórias. Também vou deixar como número, até porque é tudo numeral. Também vou pôr derrotas e empates. E os dois também vou colocar como número, porque só estou como quantidade. Mas se você for ver aqui, ó, ele tem texto longo, número grande, data com hora estendida, moeda e tudo mais. Você pode usar isso daí a seu favor para fazer a manipulação e inserção de informações. Então beleza, já colocamos aqui, então vamos salvar isso daí. Só clicar aqui em modo de exibição, ele vai perguntar, você deve salvar a tabela primeiro, deseja salvar agora? Sim, pronto. Então aqui na tela, quando você abrir a sua tabelinha de classificação, você vai ver que já está aqui todas as colunas com as configurações que você determinou, ok? Então agora vamos para o nosso Excel, até porque nós vamos usar o VBA para inserir essas informações. Então vamos abrir aqui o Excel, ok? Estou aqui com uma tabelinha em branco vazia. Vamos criar aqui uma tabela fictícia. Eu vou colocar a mesma configuração que eu coloquei no Access, com exceção de eu não vou puxar a tabela de ID, até porque ID quem determina automaticamente é o próprio Access. Então esse restante aqui de tabela eu vou utilizar. Então vamos colocar aqui time, pontos, vitórias, derrotas e eu esqueci empates. Okay. Então já temos aqui algumas informações. Eu vou formatar aqui como tabela apenas para
que vocês possam visualizar melhor o que a gente está fazendo. Então esse aqui é o nosso cabeçalho, certo? Então aqui a gente precisa de informações. Eu vou colocar algumas fictícias aqui que eu vou tirar do fundo do meu consciente. Vou colocar aqui Flamengo, 15 pontos, 5 vitórias, 1 derrota e 0 empates. Palmeiras, 12 pontos, 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E São Paulo, 10 pontos, 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Então vamos ter essas 3 informações aqui de 3 times para fazer inserção. Então eu quero que o Excel faça o seguinte. O Excel não, desculpa, o VBA. Quero que o VBA faça o seguinte. Eu quero que ele lê a informação que tem aqui e faça a inserção dessas informações aqui no nosso Access. Então vamos lá para o modo de programação do Excel, que é o VBA. Então você vir aqui em desenvolvedor, Visual Basic, e é só clicar. Ou o famoso atalho Alt F11. E já vai abrir aqui para nós a nossa tela do VBA. Então aqui, vamos criar aqui primeiro o módulo 1, eu vou colocar aqui conexão Access. Então, primeiro de tudo que você precisa fazer é vir aqui em ferramentas, referências e achar uma referência de conexão com Access. Então, não lembro exatamente qual, mas normalmente eu ativo a Microsoft ActiveX Data Object 2.0 Library e também a Record Set. É necessário você fazer a ativação dessas referências, porque na hora que você for programar, ele vai puxar as informações de API do Access. Então o Record Set, que é para gravar, para você abrir a sua conexão com o SQL, então você vai precisar disso tudo, tá bom? Então beleza, então clicando aqui em OK e já estamos aqui com nosso primeiro módulo criado. Vamos lá fazer nosso código. Então vamos começar aqui pelo clássico. Então vamos lá fazer o nosso código. Vamos começar aqui fazendo ele primeiramente criar variáveis, depois definir o caminho de onde está o banco de dados. Se você quiser também pode definir caminho de Excel, determinar qual vai ser a database, qual vai ser o record set, que é para gravar, fazer ele as linhas, inserir, salvar. Então vamos lá. Então, como todo código VBA, você começa com sub e o nome do seu código. Eu vou colocar aqui, enviar dados para Access. Prontinho, já estamos aqui com ele iniciado. Então vou começar criando as variáveis. Preciso de uma variável por banco de dados, database, ou seja, DIN, DB as object. Eu já explico por quê, que é o objeto. Também do DB eu já falei que precisa do record set. Então record set RSS object. São objetos porque a gente está usando a API do Access para fazer essa conexão, então eles são definidos como objetos, tá? Vamos também marcar um DIN WSS worksheet, WS de worksheet, diz e as long e caminho DB as string. Então vamos marcar um i para ir navegando pelas linhas do Excel e o caminho DB como caminho do banco de dados que eu já falei que a gente vai definir. Então vamos colocar aqui, definir a planilha e o caminho do banco de dados. Então vou colocar aqui nosso WS, ou seja, worksheet, como diz worksheet. Então vamos definir aqui o WS de worksheet, diz set WS, diz workbook, sheets e o nome da sua sheets que você tem aí. Você pode colocar tanto em numeração ou você pode colocar o nome da sua worksheet. No caso, eu vou colocar como o nome do worksheet que está aqui. No caso é planilha 1, ok? E agora a gente vai também fazer o caminho do banco de dados. Então, caminho DB igual. E eu vou pegar o caminho do banco de dados que está bem aqui. Então você pode ver, eu já tenho ele salvo no local, que é no meu downloads. Então vai vir aqui informações e copiar caminho local, se não me engano, funciona muito bem. Bom, está aqui certo. Eu vou colocar entre aspas porque ele é uma string, não posso esquecer disso, senão você já vai dar um erro bem na sua cara aí. Agora vamos fazer a abertura da conexão com o Access. Então, abrir conexão com o Access. Para abrir conexão do Access, você precisa do database e do record set. Então vamos lá, set db de database, vamos lá, create object, criar objeto, DAO db engine 120.open database, caminho DB. O que eu fiz aqui, eu utilizei a linguagem de API que você vai encontrar disponível aí na internet, né, VBA e Access, que ele cria um objeto para banco de dados e com isso, criando esse objeto, ele já vai abrir o banco de dados, ou seja, abrir o database, que eu denominei como caminho DB. Caminho DB é o local de onde está o arquivo do nosso banco de dados do Access. Então, agora set record set, que eu já falei para vocês. Eu vou utilizar a abertura, a criação de objeto do banco de dados e fazer um open record set. Aqui o nome da nossa tabela do Access, que vai ser classificação 2. E o que significa esse 2? Esse 2 aqui é um modo de operação que chama DB Open Dynaset, ou seja, ele permite a edição ao fazer a abertura
desse banco de dados. Agora a gente vai fazer um loop para que ele percorra as linhas do Excel, leia essas informações e ensina no banco de dados do Access. Então vamos então loop para percorrer as linhas preenchidas do Excel. Então marcando nosso i igual 2, ou seja, a nossa linha igual 2, até porque se você for ver aqui na nossa planilha, foi onde eu comecei a inserir as informações. Eu não vou inserir a informação do cabeçalho, eu só preciso das informações preenchidas posteriormente. Então i igual a 2, ou seja, ele começa na linha 2, abaixo do cabeçalho, e não só o seguinte, do while, na verdade vou fazer diferente. For, eu comecei a escrever aqui e eu pensei melhor. Eu vou fazer ele identificar qual que é a última linha preenchida, em vez de determinar onde que ele vai, e para ele fazer um loop do início ao fim. Então eu vou fazer diferente. Vou colocar um for i igual a 2, ou seja, estou determinando ainda que a linha começa na linha 2. Ou seja, de 1 igual a 2 até a última linha. Como é que eu faço ele a última linha? Isso aí é bem interessante. Eu vou colocar aqui então o ws cells rows.count, ou seja, a contagem de linha da coluna A até a última linha preenchida. O que isso daqui faz? Ele vai pegar a nossa worksheet, ele vai pegar da célula contando pela linha, vírgula, coluna, ou seja, da coluna A, contar a quantidade de linhas e me informar qual que é a última linha preenchida. Isso aqui na prática é interessante. Se eu vier aqui em verificação imediata, então vamos aqui só para explicar a verificação imediata aqui que a gente tem disponível aqui no VBA. Para você ativar é só, se não me engano, fazer um Ctrl G. Mas a gente tem aqui em exibir e, se não me engano, verificação imediata. Então beleza, fazer um ponto de interrogação, colocar aqui o caminho por extenso das planilhas. Então, workbook, planilha 1, cells, rows, count, range, row. Ou seja, na hora que eu escrever isso aqui, isso aqui que tá escrito aqui é a mesma coisa que isso aqui, só tá por extenso porque o ws eu coloquei uma variável. Por que ele me retornou 4? O que ele fez? Ele retornou a última linha preenchida que temos aqui na worksheet planilha 1. Por isso que eu fiz esse loop. Prosseguindo, então, with rs, ou seja, com record set, só para não ter que ficar reescrevendo o RS várias vezes. Então vou colocar aqui inserção das informações no banco de dados. Então add, ou seja, adicionar novo. E aqui, então aqui a gente vai determinar qual informação vai ser inserida em qual campo. Como nós temos 5 colunas que vamos preencher aqui, no caso time, pontos, vitórias, derrotas e empates, eu vou colocar aqui 5 vezes os campos que serão preenchidos. Isso é bem comum para inserção de banco de dados, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ponto fields. Por que ponto fields? Porque a gente já determinou o RS aqui. Senão ia ser rs.fields. Só isso. Então fields time, que é o nome do nosso primeiro campo, é igual que a informação de onde a gente vai pegar, que vai ser o Excel. O Excel, se a gente for ver aqui, a gente pega a informação do time da coluna A e de várias linhas. Então vamos colocar aqui ws.cells, e aqui ele me perde a informação de linhas e colunas. Linhas a gente já tem uma variável e colunas a gente sabe onde está. Então a variável para linhas é e a coluna a gente sabe que é a coluna A. Logo, você pode escrever tanto o A ou escrever um, igual eu fiz agora. E o velho, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar a informação da worksheet planilha, ler as células que estão na linha 2, até porque essa é a nossa primeira variável, na coluna 1, que é a coluna A. Se ele pegar aqui manualmente, a mesma coisa que fizer isso aqui. Logo ele vai ler Flamengo. Então fazer isso para os demais também. Fields, pontos, cells, 2, fields, vitórias, cells, derrotas. E só a ficção, você pode ver que eu escrevi o nome do campo igualzinho está na nossa tabela. Aqui eu escrevi com ponto, só para evitar erro, como eu disse, evite acentos. E eu mesmo não segui minha própria dica, então vou trocar aqui para sem acento. Logo aqui no meu código também vou trocar para sem acento. E para finalizar, o que nós fizemos? Falamos aqui para ele, cria uma nova inserção. Ou seja, ele vai criar uma nova linha no Access e vai preencher esses campos conforme eu requisitei. Para finalizar, vamos marcar um update, ou seja, atualizar essa informação. Posso finalizar aqui nosso with, que a gente não vai ficar usando mais. E aqui, para finalizar também, eu vou colocar um next i. Ou seja, ele vai aumentar um item aqui no nosso next. Ele vai somar um item ao nosso next. E depois que acabar, vamos colocar aqui um fechar conexões. E é bem simples. Aqui é rs close, ao mesmo tempo db close. A gente vai fechar o nosso record set, depois o nosso database. Tem que ser sempre nessa sequência. A gente não consegue fechar o nosso database sem fechar o record set antes.
Até porque essa foi a ordem de abertura que a gente fez. Primeiro o database, depois o record set. E para fechar, o contrário. Primeiro o record set, depois o database. Vamos esvaziar a nossa variável. Ou seja, vamos limpar a nossa memória. E vou colocar aqui uma mensagem de frufru. Mensagem de sucesso. Message box. Dados enviados para o Access com sucesso. Vou colocar um VB information aqui. E um título de sucesso. Beleza. Bom, eu tô pronto para testar. Não sei vocês. Então vamos testar isso aqui agora, ao vivo mesmo, sem ter feito o teste antes. Podem ver aqui que meu banco de dados está vazio, certo? Vou até fechar aqui a tabelinha. E para rodar, vamos clicar no nosso Execute aqui. Vamos lá. E executar. Dados enviados para Access com sucesso. Será que foi realmente? Vamos abrir aqui o nosso Access, abrir a tabela. Olha só o que temos aqui. Será que ele está igualzinho ao nosso Excel? A gente pode fazer esse teste. Então, Flamengo 15, 5, 1, 0. Palmeiras 12, 4, 2, 0. 2, 1, perdão. E São Paulo 10, 3, 3, 1. Olha só, para tossir. Então, é isso, deu certo. Temos as informações inseridas com sucesso. Bom, se vocês quiserem esse código aqui, pede aí pra mim nos comentários, tá bom? E além do mais, não se esquece de dar aquele like, se inscrever, que eu vou tentar postar aqui com mais frequência. Até porque eu tinha esquecido qual que é o e-mail com a senha do canal. Então, vamos tentar mandar bala nisso aí. No mais, pessoal, obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima.